Quero falar sobre algo que essa semana muitos irmãos aqui experimentaram. Eu falei, por exemplo, com Relvi não. Falei aqui com Amadeu e tive esse problema. Josué, esse mesmo problema. Estou falando essa semana de los ruídos, porque seus irmãos, por casualidade, tinham carpas de fallas montadas debaixo de suas ventanas. Então, essa semana, esses irmãos, por ser movidos de fallas, todos tiveram que lidar com muito ruído. E eu quero falar sobre ruídos, não? Esses irmãos estiveram aí, segundo me han dicho, hasta las 4 da manhã com a música aí alto volume, não? Não sei por que hay que poner a música tão alta, pero bueno. O ruído genera menos dois problemas. Primeiro, que o ruído é algo irritante, extremadamente irritante. E segundo problema que o ruído traz é que pode generar, incluso em algumas pessoas, sordez. Ou seja, é um peligro. E falando sobre isso, sobre os ruídos, he hecho uma pesquisa e mireis. 50 decibéis, não? Já podem causar dano na pessoa, segundo o tempo de exposição e intensidade. Dolor de cabeça, cansancio e subida da tensão, por exemplo. 55 a 65 decibéis podem diminuir o poder de concentração da pessoa, prejudicando sua produtividade. 70 decibéis já são capazes de produzir uma gama de efeitos fisiológicos, incluso a diminuição da resistência imunológica. Problema do ruído, não? Mais de 70 decibéis. Há riscos de infarto. Os riscos de infecções e distúrbios mentais aumentam consideravelmente. E um único ruído de aproximadamente 100 decibéis é capaz de deixar uma pessoa irreversivelmente surda. Para que sepamos o peligro de los ruídos. Agora, quer saber, por exemplo, uma estimativa de alguns ruídos? Disparo de uma arma de fogo, 140 decibéis. Turbina de avião, 130. Martilho pneumático, 120 decibéis. Um iPod, ao volume máximo, 114 decibéis. Um violino, 100 decibéis. Secador de pelo, 90 decibéis. O tráfego intenso de los coches, 80 decibéis. Uma conversação normal de duas pessoas, já são 60 decibéis. Gotas de lluvia, 40. Um grifo goteando, 20 decibéis. Quantos decibéis há em uma falha, não? Com música máximo volume, não sei, pero seguramente mais allá de lo que é sano para qualquer pessoa. Quero dizer que os ruídos são parte de nossas vidas. Tendremos que lidiar com eles, muitas vezes. Pero hoje eu quero falar sobre algo positivo. E algo mais ensurdecedor, entre comillas, que qualquer um desses ruídos. Puedo falar hoje sobre algo que suene mais alto que qualquer um desses ruídos. Vamos à pantalla, vamos entender? Ler solamente um versículo, Gênesis 19:13. Esse capítulo habla sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim: porque vamos a destruí-la, dizem os ángeles a Lot e sua família, porque vamos a destruí-la. O clamor contra esta gente é chegado hasta o Senhor e já resulta insuportável. Por isso, nos ha enviado a destruí-la. O tema da predicação de hoje é o poder do clamor, porque nada no mundo suena mais alto. Nenhum sonido chega mais lejos que o clamor de um justo delante de Deus. Alguns sonidos, uma explosão se escuchará por todo o povo, incluso em outro povo. Pero a oração de um justo, o clamor del justo, será escuchada en el cielo. Vamos orar, Padre. Muitas graças essa manhã por tu palavra. Ajuda-nos a entendê-la, a vivê-la. Obrigado por todo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 19, capítulo que narra ou explica a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra.
Dios envía 2 ángeles a Sodoma para quitar de allí a Lot y su familia, que entonces eran los únicos justos en aquel pueblo, aquella época. Y también el Señor estaba entonces estaba decidido a destruir esas ciudades. Y serían esos 2 ángeles que después de quitar a Lot y su familia, que deberían destruir la ciudad. Sodoma era una ciudad llena de personas con prácticas perversas, y Lot y su familia entonces eran los únicos justos delante de Dios en aquella ciudad. Y el texto nos dice que Dios decidió destruir esas ciudades. ¿Por qué? Porque el clamor de las víctimas, personas anónimas que no sabemos los nombres, pero personas justas que habían sido víctimas de la perversidad, el clamor de esas personas contra esas ciudades subió al cielo. No fue un cualquier clamor, fue un clamor intenso, un clamor persistente, un clamor, como dice el texto que hemos leído, un clamor insoportable. Y delante de ese clamor no quedó a Dios otra opción, sino la de limpiar la tierra de esas 2 ciudades llenas de personas perversas y prácticas perversas. A partir de ese texto, de esa información, yo quiero hoy hablar sobre el poder que hay en el clamor de un justo delante de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hay poder en nuestro clamor? En primer lugar, porque tenemos a un Dios que escucha. Vamos a ver otra vez el versículo. Porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor. Aprendemos, mis hermanos, que Dios escucha tu clamor, Dios escucha mi clamor, Dios escucha nuestro clamor cuando nos reunimos para orar juntos aquí los jueves. La palabra nos deja entender que había entonces una multitud de personas anónimas, no sabemos sus nombres, pero personas que habían sido afectadas por tanta maldad y tanta iniquidad que pasaba en Sodoma. Y en términos humanos, no había nada que esas personas pudiesen hacer para cambiar aquella situación. El mal allí era algo generalizado. El pecado corrompió aquella ciudad. Las víctimas no les adelantaba dirigirse al rey de Sodoma, no les adelantaba dirigirse a la policía, a los gobernantes. Ninguna autoridad les haría caso. Entonces, delante de esa situación degenerada que había allí, nadie les escucharía como nadie los escuchó. No había ninguna persona a quien buscar. No había nadie que les pudiera hacer justicia. No sé si te ha pasado eso alguna vez. A lo mejor sí. Estás sufriendo una injusticia y no tiene nadie fiable, ninguna persona fiable a quien pueda buscar justicia. Pero las víctimas de las injusticias de Sodoma, aunque no tuviesen ninguna persona, podrían clamar y clamaron a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a tapar los oídos al clamor de ellos. El Señor Dios no tapó sus oídos. No sé si fueron cientos de oraciones o miles y miles de oraciones. Lo que sé es que el Señor escuchó a cada una de aquellas oraciones. Con nosotros es igual, hermanos. Sabemos que podemos clamar y el Señor nos escuchará. Podemos clamar qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia, em qualquer época do ano, em qualquer estação, o Senhor não tapará seus ouvidos a nossos clamores. ¿Por quê? Porque temos a Deus que escuta. A lo mejor, se hablamos a mesma coisa com a mesma persona, essa pessoa se cansará de nós outros. Sempre lo mismo. La ven ele com lo mismo, dando vueltas a lo mismo. Quizás as pessoas já não nos escutem mais. Quizás a gente não queira saber de las luchas que afrontas. Quizás muitas vezes as pessoas desviam a mirada porque já não aguentam mais ver tu dolor. Quizás a gente que já tapou os ouvidos. ¿Por quê? Porque já não quero mais escuchar os problemas desse. Pero com o Senhor não é assim. Não tenha dúvidas, siga clamando. No te avergüences de clamar, aunque nadie más quiera escucharte. Dios sigue escuchándote. Él sigue escuchándote a ti. Cada oración, cada petición, cada clamor. El Señor nunca ha tapado ni va a tapar sus oídos a escuchar el clamor de un justo. Y
cada palavra que hayas dicho, Señor, en oración. Hemos hecho tantas oraciones a lo largo de nuestras vidas que a lo mejor ya hemos olvidado las palabras que hemos dicho. Pero ¿sabes qué? El Señor no ha olvidado ninguna palabra que has dicho en cada oración en tu vida. El Señor no se ha olvidado de ninguna de ellas. El Señor las guarda todas. Ninguna palabra de oración se perdió. Muchas veces cuando nos comunicamos con alguien, yo hablo una cosa, la persona entiende otra. Paulina habla las 7, yo entiendo las 6. O sea que en nuestra comunicación alguna cosa se pierde. Pero en nuestra comunicación con el Señor nada se pierde. El Señor se acuerda de todas tus peticiones. Todas ellas llegaron a Dios. El Señor escucha todas. Y Él seguirá escuchando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que escucha. Pero en segundo lugar también tenemos a un Dios. Hay poder en el clamor. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que se compadece. Volvemos aqui ao texto e vemos que, porque vamos a destruirla, el clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. O sea, no solamente Dios escuchó el clamor de las víctimas de Sodoma, como también capturó el sentimiento que había en cada oración. Lo que quiero decir es que aquellas oraciones movieron algo dentro del Señor, dentro del corazón de Dios. El Señor no estuvo indiferente a aquellas peticiones, a aquel clamor. Eran oraciones a lo mejor llenas de dolor, oraciones llenas de lágrimas. Y tanto Dios sintió ese dolor que al final ya no pudo soportar, le resultó insoportable. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que se compadece. Puede que haya personas que escuchen nuestras palabras. Cuéntame, habla lo que quieras hablar, habla que te escucho. Pero escuchan sin sensibilizarse, sin empatizar, sin compadecerse. Gente que presta sus oídos, pero no prestan su corazón, no consiguen sentir, ni consiguen demostrar compasión, no consiguen ponerse en tu sitio y entender lo que tú sientes. A lo mejor, algunos de hecho ni quieren entender, porque sencillamente no se importan de verdad. Otras veces hay personas que te escuchan, pero no saben muy bien cómo ayudarte. Henry Nouwen, um sacerdote católico, foi um sacerdote católico holandês e também escritor. Sus livros não hablam sobre religião, hablam mais sobre a espiritualidade cristiana. E ele conta uno de sus livros que ele, como sacerdote, foi a visitar a uma mulher que havia sofrido aí muitas perdas. Um huracão e uma inundação haviam destruído o barrio onde aquela mulher vivia. Ele então encontrou a mulher sola em sua casa e a mulher estava mirando assim de uma forma muito desesperançada os prejuízos que sua casa havia sofrido. E ela dizia a si mesma e dizia ao sacerdote: sou inútil, não sirvo para nada. Desde que minha esposa ha muerto, eu sou uma carga para mim mesma, para mis hijos, para mis vecinos. Nadie mais me necessita a mim. Só me queda uma coisa: morir-me. E o sacerdote se quedou assustado. ¿Por qué? Porque havia conhecido essa mulher antes desses traumas e sabia que ela havia sido uma mulher muito alegre, muito extrovertida, muito servicial. Então sua reação foi tentar amenizar esse sentimento. Ele disse: não tens que sentir-te assim. Tus hijos te querem muito e tus hijos les gusta venir a tu casa. Tienes nietos maravilhosos, estão muito contentos de ter uma abuela assim de maravilhosa, uma abuela que gasta tempo com eles. E eu sei que tu hijo está planeando venir e arreglar a tu casa. E quero dizer uma coisa, además de isso, mirando a las outras casas del barrio, tu casa ha sido uma das que ha sofrido menos dano. Entre todas as casas del barrio, tu casa ha sido uma das menos afetadas. E depois Henry Nouwen escreve em seu livro dizendo: eu lo dije todo isso, pero não le ayudei a aquela mulher. Quando me fui daí, la dejei aún mais deprimida, mais perseguida por la culpa, mais pressionada a enfrentar o mundo com uma sonrisa. Mis palavras sonaram mais como uma acusação que como consuelo.
E ele disse: ao final, eu entrei na guerra de argumentos com ela. Mis argumentos para que ela se sintiera melhor, se sintiera bem, eram melhores que seus argumentos para sentir-se mal. Eu não he acorrido aos sentimentos dela, só lhe he oferecido argumentos. Quando me fui daí, ele confessa em seu livro, quando me fui daí, deixei a mulher mais triste que antes, mais sobrecargada que antes, e mais, eu não lhe di a ela, não lhe di permisso para sentir-se triste. Era um momento triste, e minhas palavras não lhe deram a ela um motivo para sentir-se, um permisso para sentir-se triste. Sabe, na presença de Deus, não é assim. Podemos ter a certeza, meus irmãos, que independente de qual seja a nossa oração, independente de qual seja nosso clamor, Ele nos vai entender. Pode que o pastor não entenda, pode que o irmão não entenda, pode que o familiar não entenda, mas o Senhor vai entender. ¿Por quê? Porque Deus entende do dolor. Deus não vai jamais a recriminar tus sentimentos em la presença de Deus. Se estou triste, tenho permisso para sentir-me triste. E se estou feliz, tenho permisso para sentir-me feliz, sem me preocupar com o que os outros vão pensar. Delante de Deus, não necessitamos estar medindo cada palavra, pisando em huevos. Não necessitas ocultar tu tristeza na presença do Senhor. Não necessitas ensinar que está tudo bem, porque nem sempre tudo está bem. Deus sabe o que llevas dentro, e Ele se importa contigo, independente da forma como estás hoje. Deus se compadece de tus dolores, e Deus está sempre sensível a tu clamor. O ambiente de oração é um ambiente de segurança, de desahogo, onde podemos ser quem realmente somos, onde realmente podemos dizer como realmente nos sentimos. Deus te escuta, meu irmão, não solamente entende o que sientes de uma forma racional. Eu te entendo a ti, sei que estás dizendo, não, Senhor, vai mais allá disso. O Senhor é capaz de sentir o que sientes. Em Deus, em la presença de Deus, encontramos compaixão. Mas em terceiro e último lugar, concluindo, temos também um Deus que atua. Sim, não podemos deixar de falar disso. Porque mira, no final do versículo, porque vamos a destruí-la, o clamor contra esta gente é chegado hasta o Senhor e já resulta insuportável. Por isso, nos ha enviado a destruí-la, a actuar. Não sei se alguma vez tu has escuchado sobre o deísmo. Deísmo era uma corrente filosófica já passada de moda. Em resumo, o deísta crê em la existência de um Deus criador, pero crê que esse Deus já não interfere no mundo, crê que Deus já não atua. Deus ha deixado o mundo a suas próprias leis naturais, científicas, ou seja, Deus cria, pero abandona a criação. Então, o mundo não é regido por la acção de Deus, é regido por las leis científicas e naturais. Ou seja, para o deísta, Deus não atua hoje. O oposto ao deísmo é o teísmo. Nós outros somos teístas. Por quê? Porque creemos que Deus não solamente criou o mundo, mas como sigue actuando e interferindo no mundo, interferindo em nossas vidas. Pois o que vemos nesse texto é um Deus que atua, um Deus que escuta o clamor das vítimas da iniquidade, escuta o clamor por justiça, e ao final Ele atua. E como? Envia Sodoma dos ángeles para salvar a Lot e sua família, e também para destruir aquelas cidades. E foi exatamente o que passou. As pessoas das quais o texto nos habla jamais han deixado de clamar. Ao contrário, seguiram clamando e clamando cada vez mais. E seu clamor não foi em vano. Nenhum clamor direcionado a Deus é em vano. Eles clamaram a nosso Deus, um Deus vivo, um Deus que atua. Jamás perdamos a dimensão de que nosso Deus é um Deus cercano, um Deus que atua. Muitas vezes, é claro, Deus não vai actuar em la hora que queremos. Outras vezes, não vai actuar da forma como queremos ou como imaginamos.
Nem sempre Deus vai contestar a tua oração com sim. Algumas vezes Deus vai dizer não. Outras vezes Ele vai dizer todavia não, espera. Nem sempre Deus vai actuar cambiando a situação em la qual estamos insertados. Algumas vezes o que Deus hará será cambiar nossa perspectiva. Ele actuará cambiando nossas expectativas. Outras vezes o que Deus vai fazer é cambiar a nós outros mesmos, porque muitas vezes o que há que cambiar não é algo que está fora, é algo que vai dentro de nós outros, no coração. Muitas vezes Deus não vai actuar destruindo cidades, como isso com Sodoma e Gomorra. Muitas vezes Deus vai actuar destruindo a nosso orgulho, nossa vanidade e nosso egoísmo de crer que Deus tem que atuar sempre em nosso favor. Outras vezes, como ha hecho muitas vezes, Deus actuará sencillamente acordando-nos de suas promessas. As promessas que estão em sua palavra, promessas já conhecidas, pero que já hemos olvidado, não? Outras vezes Deus actuará acordando-nos de todo o que já ha hecho por nós outros. Sabe? Muitas vezes o Senhor nos acordará como hacía com o povo de Israel. Eu te quitei do Egito, te sustení no deserto, te hice passar o Jordão. Acuérdate quando hiciste entrar na terra prometida, quando as muralhas de Jericó não caído. Muitas vezes Deus actuava assim com o povo de Israel, hacía que se acordassem do historial. E Deus tem que fazer o mesmo com nós outros. Muitas vezes Deus tem que acordar-nos de todas as bendições, de todo o bem que já nos concedeu, porque muitas vezes em la dinâmica da vida como é, nos quedamos tão mareados com os problemas, com as situações, que já não nos acordamos de quantas bendições o Senhor já nos ha dado, de quantas vezes Ele já ha intervenido. Quem será aqui capaz de acordar-se de todas as bendições que o Senhor já ha hecho por ti em tu vida? Quem aqui poderá dizer que o Senhor jamais ha contestado uma oração sua? Quem aqui nunca chegou à igreja ou mesmo em casa e orou agradecendo ao Senhor por uma petição contestada? Ora, Senhor, eu pedi uma casa e agora tenho um alquiler. Oh, Senhor, eu pedi por um trabalho, agora tenho trabalho. Oh, Senhor, eu pedi por sanidade e o Senhor contestou. Senhor, eu pedi, Senhor, por papeles e agora tenho papeles, está aqui, meu papel, meu DNI, meu NIE. Quantas e quantas vezes? Pero vem o primeiro problema, já nos olvidamos daquela grande bendição que o Senhor nos ha concedido. O Senhor necessita acordar-nos, não? De todo o que ha hecho por nós outros. Acuérdate, meu querido, de como Deus te ha cuidado sempre, de como sua graça se ha renovado sobre tu vida a cada dia. Deus sempre ha estado aí. ¿Por que esse medo, meu irmão? ¿Por que esse medo, minha irmã? Deus sempre ha estado aí. Deus sempre te ha escuchado. E se sempre ha sido assim, por que Ele cambiaria agora? Por que Deus cambiaria agora? Deus não vai cambiar. Por isso, a lo mejor não sabemos como, nem sabemos quando, mas sabemos que em el momento justo, nem antes nem depois, de sua maneira, Ele estenderá sua poderosa mão e actuará. E aunque sua ação não seja exatamente como imaginamos, sabemos que o Senhor hará lo melhor, porque sua maneira é a melhor, seu tempo é o melhor, sua vontade é buena, agradável e perfeita. Por isso mesmo, a vontade de Deus sempre será a melhor. Concluyo, volviendo a ver o que hemos visto hoje. Quem é nosso Deus? ¿Por que há poder en el clamor? Não porque sou eu que clamo, mas o poder está em aquele a quem clamo. ¿Por quê? Porque temos um Deus que escute, em primeiro lugar, um Deus que escute nosso clamor. Hemos visto também que temos um Deus que se compadece de nosso dolor, que sabe empatizar, que sente o que sentimos, que chora quando choramos. E por fim, hemos visto que
Tenemos un Dios que actúa. No a mi tiempo ni a mi manera, pero a su tiempo, a su manera, el Señor actúa. Y termino acordando de algo que el propio Dios dijo al profeta Jeremías, pero que nos sirve hoy también. El Señor dice a Jeremías: puede clamar que yo voy a contestar. Clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Puede clamar. No te canses de clamar. No te canses de buscarme a mí. Y sepas que yo voy a contestar. Sigamos clamando a nuestro Dios, mis hermanos, porque nada suena más alto, ningún sonido llega más lejos que el clamor de un justo delante de Dios. Y porque hay poder en nuestro clamor. Como he dicho, el poder no está en mí, no está en nuestras palabras, no hay oración fuerte, oración débil, no es eso. El poder está en Dios, en su carácter, en su fidelidad. Pero nuestro desafío es ese: estar clamando al Señor, sin estar enfocado solamente en la respuesta de Dios. No, que podamos estar enfocados en el carácter de Dios, en la persona de Dios. Ya está con lo de clamar al Señor solamente para pedir cosas y conseguir cosas. Porque lo mejor de clamar al Señor es que podemos conocerle más, conocerlo mejor. Como ha dicho Él, conocer las cosas grandes e inaccesibles que Él nos quiere revelar. Mi oración esta mañana es que nuestro clamor sea más que una petición, que nuestro clamor sea una relación, que nuestro clamor sea la andadura de una amistad con Dios, donde eso nos llevará a conocerle más, conocer mejor su carácter. Porque mejor que recibir una respuesta positiva del Señor es poder hablar con Él y conocerle más. Que así sea, mis hermanos. No dejes de clamar, no te canses de clamar, siga clamando, porque el Señor te contestará a ti. Que así sea, y que por lo tanto el Señor nos bendiga. Amén.